A conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado Tito de Moraes, um dos autores do livro Cyberbullying, um guia para pais e educadores. Daqui a pouco já vamos conhecer um pouco melhor este trabalho, que é recente. Bom dia, bem-vindo. Para já olhamos para as primeiras páginas dos jornais, começando por olhar para um artigo hoje interessante do Público. Fala de crianças no exílio, filhas daqueles que andaram a combater a ditadura em Portugal. Eu achei este artigo interessantíssimo por razões familiares. Minha família, da parte do meu pai, foi resistente antifascista e viveu no exílio. E esta história, que refere um livro, que é Os Filhos da Clandestinidade, foca casos limite de antifascistas que viveram na clandestinidade e a necessidade de registar os filhos quando eles nasciam era protelada normalmente até à entrada na escola porque era uma forma de os poderem localizar e tudo mais, e que acabavam por enviar os filhos normalmente para a União Soviética, onde os miúdos cresciam completamente sem família, apenas com outras crianças. E sem infância, de alguma forma, segundo diz o Público, há aqui um roubo da infância, daquilo que devia ser o crescimento das crianças. E isso fez-me pensar também, porque alguns, o meu tio e primos viveram também a situação, mas felizmente o meu tio levou sempre a família com ele. E sempre que isso era possível. No entanto, isso não impediu que nós sejamos uma família espalhada um bocadinho por todo o mundo, porque para onde vamos deixando um bocadinho de raízes. E eu, por exemplo, nós somos 6 irmãos, vivemos 2 em Portugal, uma em Inglaterra, 2 na Suécia e outro agora nos Camarões. E da parte do meu tio paterno acaba por acontecer também um pouco a mesma coisa. E acho que é importante, nas vésperas do 25 de Abril, de pensarmos que houve pessoas que sacrificaram tudo, inclusivamente a sua relação com os filhos e tudo mais, até podendo nós criticar esse desapego à família em detrimento de uma causa na qual acreditaram, mas que deram de facto o seu contributo para que hoje possamos estar aqui assim a falar em liberdade, não é? A importância da memória, onde numa altura ou numa era em que quase toda a nossa memória está guardada digitalmente, isso de alguma forma transpõe-nos para o segundo tema que escolheu. É um crime, é um tema de criminalidade abordado pelo Correio da Manhã pelo segundo dia consecutivo, mas há aqui uma perspectiva que queres associar, tendo em conta os alertas que tem feito nos últimos anos. É verdade. Eu, nos últimos 13 anos, tenho dedicado a minha vida às questões da segurança das crianças e dos jovens na internet. E, normalmente, se não mesmo o maior receio que os pais têm são as situações que podem resultar em situações de abuso sexual resultante de contactos com estranhos na internet. E este caso é paradoxal, porque numa época em que as famílias vivem situações de dificuldades económicas e tudo mais, foca o caso de uns pais que, vivendo essas dificuldades económicas, arranjaram a forma de procurar ultrapassá-las, explorando sexualmente a sua filha menor de idade. Portanto, muitas vezes o perigo não está nos estranhos. O perigo, e isso revelam os estudos, por exemplo, ao nível do abuso sexual, que a maior parte das vezes o abuso sexual é cometido por pessoas do seio da família ou do conhecimento muito próximo da família. E este exemplo mostra exatamente isso. E é lamentável que aqueles que, de facto, quem nós dependemos em termos da proteção, não é? Quem as crianças dependem em termos da proteção, que são os pais e a família, que sejam os primeiros a colocá-los em situação de risco e em situação, de facto, de abuso sexual, de facto. Um pormenor aqui interessante numa das caixas
é que eu não li a notícia do dia de ontem, porque andei um pouco por aí por causa também do livro, mas aparentemente o telefone vai parar à Polícia Judiciária porque é esquecido num café e nesse telemóvel está o vídeo que depois vai levar à identificação de todos os intervenientes. E felizmente houve aqui um lapso que foi de esquecer da proteção de acesso ao telemóvel, que permitiu a quem encontrou esse telemóvel ver que havia conteúdos ali que eram no domínio criminal. Não é? E isso era outra coisa que eu gostava também de deixar claro, porque agora nestes dias, na sequência do livro, nós temos tido alguns contactos de pessoas que passaram por algumas situações e é bom que as pessoas saibam. Abuso sexual é crime público. Quem tenha conhecimento de situações de abuso sexual tem a obrigação de denunciar às autoridades policiais. Portanto, essa é uma obrigação mesmo, porque senão poderá estar, inclusivamente, a incorrer em situações de omissão de auxílio. Não é? Tito Moraes, olhando para outro jornal, neste caso o Diário de Notícias, falando sobre discriminação, porquê é que escolheu este tema? Olha, eu cresci em Moçambique. A minha infância entre os 3 e os 12 anos foi em Moçambique, antes do 25 de Abril. Só vim viver para Portugal, para o Porto, aos 12 anos de idade. E recordo-me que, vivendo em Moçambique, numa turma na escola primária, em que eu deveria ter aí à volta entre os 20 ou 30 colegas, tinha um colega apenas de raça negra. E os negros eram a maioria em Moçambique. Depois do 25 de Abril, é com pena que leio notícias como esta, em que de facto nos dizem que 80% dos alunos descendentes de africanos acabam na vertente do ensino profissional, o que é o dobro da média branca. E depois um outro dado também impressionante, que é a percentagem de alunos portugueses de 18 aos 22 anos que chegam ao ensino superior aumentou de 31% para 34%, enquanto os alunos afrodescendentes baixou dos 21% para os 16%. Felizmente, depois esta notícia dá-nos também um exemplo positivo de uma escola que tem multiculturalidade, com 23 nacionalidades, onde este ensino vocacional e profissional resulta, dadas as elevadas taxas de empregabilidade dos cursos nesta escola, como uma forma de estes jovens poderem ter um futuro melhor. Mas há outro lado também que preocupa... Ainda pela a sua capacidade de síntese, para ainda termos tempo para falar sobre o livro. 41%, praticamente o dobro do grupo em análise, está sujeito a uma retenção. Não é? Tito Moraes, temos já pouco tempo de conversa, olhamos para este livro Cyberbullying, um guia para pais e educadores, escrito por si, pela Sónia Seixas e pelo Luís Fernandes. Não dá todas as respostas, mas dá pistas para os pais lidarem com uma tendência que ainda é desconhecida para muitos? Curiosamente, o prefácio é do professor Daniel Sampaio, e isto a propósito de ser uma faceta desconhecida para muitos, e ainda antes do livro estar impresso, o professor Daniel Sampaio teve uma ação de sensibilização na Madeira e disse: "Oh, Tito, eu gostava de levar o livro para o usar com os alunos e com os professores e com os pais." E depois, quando ele regressou, eu pedi-lhe feedback, e ele disse: "Não, muito positivo, agora dá-lhe para perceber uma coisa, que pais e professores estão muito preocupados com o bullying, mas a grande preocupação dos jovens é com o cyberbullying." E isto também mostra a divisão, digamos, o fosso digital que existe entre adultos, crianças e jovens, porque os adultos ainda não chegaram, ainda não têm a percepção do risco que constitui e das consequências que podem resultar dos atos do cyberbullying. E este livro... Pode-nos, para que as pessoas percebam em casa, dar-nos alguns exemplos práticos daquilo que é mais recorrente e que encaixa neste conceito? Infelizmente, as situações mais comuns que nos têm... Olha, por exemplo... Casos de segregação, seja ela racial, religiosa, sexual ou outras, enquadram-se no contexto de cyberbullying. Quase rankings públicos para humilhar alguém na internet. Por exemplo, não é? Mas os casos que nos têm sido mais reportados têm a ver com o sexting, ou seja, a partilha entre jovens, normalmente namorados, de imagens da sua intimidade. E quando a relação termina, essas imagens que eram privadas muitas vezes acabam por se tornar públicas como forma de exercer coação, chantagem e tudo mais. Não é?
Tito Moraes, muito obrigada por ter estado connosco. Nada, obrigado pelo convite, foi um prazer.